Boa noite, mais uma vez, caros participantes deste curso de anatomia. Daqui quem vos fala é Evandro Lopes dos Santos, médico. Estamos aqui mais uma vez na plataforma SSD para mais um curso de anatomia. Hoje temos como tema generalidades de osteologia. Nesta aula temos como objetivos os seguintes: elaborar conceitos sobre a osteologia, esqueleto e ossos. Vamos também conhecer a constituição e divisão do esqueleto humano. Vamos também descrever as funções e características gerais dos ossos e ter noções de ossificação e o crescimento dos ossos. No sumário nós temos generalidades. Vamos nas generalidades abordar sobre o conceito de ossos e esqueleto. O esqueleto no vivo, vamos falar da constituição, vamos falar das suas propriedades, estrutura, funções e divisões. No estudo individual dos ossos, que é a terceira parte, vamos falar do estudo morfológico, o estudo antropométrico, o estudo radiológico e o estudo da superfície da anatomia, ou seja, anatomia de superfície. Bom, vamos então para as generalidades. Temos como conceito que osteologia não é nada mais do que a parte da anatomia que estuda os ossos. Depois de falarmos sobre a osteologia, definindo-a, é preciso nós conhecermos o que é o aparelho locomotor, sendo que os ossos que são estudados são como membros do aparelho locomotor. O aparelho locomotor vai ser o conjunto de órgãos moles e duros que, dentre as demais funções, desempenham proteção, suporte e sustentação e, por fim, o movimento. Este aparelho locomotor está composto por dois elementos fundamentais, que são o componente passivo e o componente ativo. O componente passivo, por sua vez, é composto por ossos e articulações. Já o componente ativo é composto por músculos. Como os seus nomes já dizem, o componente passivo corresponde com os elementos que são estáticos, que são os ossos e as articulações. E o componente ativo é aquele que realiza o movimento. Logo, é composto por músculos. Daí estes nomes. O esqueleto é o conjunto de estruturas ósseas e cartilagíneas que, articuladas entre si, vão constituir a parte passiva do aparelho locomotor. Os ossos, para defini-lo, é simples, é só nós conhecemos qual é a sua aparência e a sua função. Ossos são órgãos de coloração esbranquiçada, de consistência dura, que têm como função sustentação, proteção e suporte mecânico articular do esqueleto. Os ossos, na sua constituição, têm muitos tecidos. Tem tecido ósseo, cartilagíneo, tem ainda tecido conjuntivo e tecido adiposo. Conforme podemos ver aqui na imagem, podemos ver aqui tecido ósseo esponjoso. Okay? E mais para aqui, podemos ver bem aqui no meio, temos o tecido ósseo, mas esse tecido ósseo já é o chamado tecido ósseo compacto. Temos também, na constituição do osso, tecido cartilagíneo, este que o reveste maioritariamente nas suas extremidades. O conjunto, ou o tecido conjuntivo, melhor, que apresenta-se ou como periósteo, aparece aqui no centro do corpo, como diz o nome, periósteo, se encontra na periferia, okay? Então ele encontra-se muito aqui no corpo dos ossos. Ainda sobre o tecido conjuntivo, temos também o endósteo, como diz o nome, endósteo, está dentro do osso. O endósteo está aqui, reveste internamente o osso, enquanto o periósteo, que se encontra na periferia do osso, reveste externamente o osso. O endósteo reveste internamente
o osso, especificamente o canal medular. E temos também tecido adiposo, conforme podemos ver aqui na imagem. Esse tecido adiposo que é encontrado no canal medular. O canal medular é este espaço aqui. Na constituição do osso, nós encontramos o periósteo e o endósteo. O endósteo, conforme já mostrei, o periósteo se encontra na periferia do osso, é uma membrana delgada do tecido conjuntivo. Ele só não reveste as extremidades dos ossos, que são superfícies articulares. As demais superfícies do ósseo são revestidas por periósteo, desde que não sejam superfícies articulares. O endósteo, que também é um tecido conjuntivo, vai revestir o osso a partir da cavidade medular, ou seja, no interior do osso. Okay? As propriedades dos ossos são dureza, flexibilidade e elasticidade. É um bocadinho controverso, nós encontramos dentro das mesmas propriedades de um osso flexibilidade e a dureza, não é? Mas o que acontece é que em fases diferentes da nossa vida, o osso vai apresentar essas características. Durante a fase primária, quando ainda somos crianças ou juvenis, os ossos têm alguma flexibilidade, porque inicialmente os ossos se apresentam como cartilagens. Então, daí essa possibilidade de eles serem flexíveis e elásticos. Mas, com o avançar da nossa idade, eles ganham alguma dureza. Os ossos vão se calcificando. Então, ganham esta primeira propriedade aqui. Tornam-se duros. Na estrutura do esqueleto no vivo, é importante identificarmos o osso a nível macroscópico e a nível microscópico. Já falei que a nível macroscópico, nós conseguimos ver aqui o osso esponjoso, o tecido ósseo esponjoso. Este que é bastante trabeculado, tem muitos orifícios. E também temos o osso esponjoso, no compacto, aliás, que é esse aqui. Enquanto o tecido esponjoso se assemelha a uma esponja, é muito perfurado, o tecido compacto, que se encontra aqui, nós vemos assim muito liso, isso porque as células ósseas, os famosos osteócitos, estão compactados, estão tão próximos uns dos outros que não tem espaço para ter esses orifícios conhecidos como trabéculas, que vemos no osso esponjoso. Okay? Mas isso nós vemos a nível macroscópico. Vemos o osso esponjoso e o osso compacto. A nível microscópico, nós vamos ver uma organização lamelar, okay? Que são essas várias camadas, que é conhecido como sistema de Havers. Esse sistema de Havers é por aí que os ossos vão se nutrir, formando esses canalículos por onde vão passar as pequenas vênulas e arteriolas, com o fim de nutrir, ou seja, irrigar o osso e drenar o sangue que ele absorve. As funções do esqueleto no vivo, okay? Nós temos funções mecânicas e funções biológicas. As funções mecânicas são sustentação, suporte e proteção. E por último temos a mecânica articular. Já as funções biológicas temos hemolinfopoética, que é a produção de células sanguíneas, e temos a reserva mineral, ou seja, o osso reserva sais minerais como cálcio e fosfatos. As divisões do esqueleto são as seguintes: cabeça óssea, coluna. Aliás, no esqueleto, né, lembrando, as divisões do esqueleto nós temos esqueleto axial e esqueleto apendicular. Assim está melhor. E dentro do esqueleto axial nós encontramos a cabeça, a coluna vertebral e o tórax.
No esqueleto apendicular, nós vamos encontrar os membros superiores e os membros inferiores. Por vezes encontramos também os chamados ossos supranumerários. Dentro desses membros superiores e inferiores, no caso dos membros superiores, nós encontramos as cinturas escapulares, os braços, antebraços e mãos, e nos membros inferiores vamos encontrar as cinturas pélvicas, coxas, pernas, as rótulas e os pés. Aqui nós temos o esqueleto humano representado, onde nós vemos, okay, o esqueleto axial e apendicular. Lembrando que o esqueleto humano está dividido em duas partes, esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial é este aqui, que está em amarelo ou podemos dizer em dourado. Está bem no centro, está no eixo do corpo humano, por isso é axial, está no eixo. Já o esqueleto apendicular está aqui, em branco ou a cinzento, podemos assim denominar. O esqueleto apendicular é um apêndice, são estruturas anexas no esqueleto, daí o nome apendicular, que vem do termo apêndice. Para o estudo morfológico dos ossos, é preciso nós sabermos que, ou lembrar que morfologia significa morfo e lógico, que vem do logos do grego, é ciência. Então nós aqui vamos estudar a forma dos ossos. Vamos aprender a classificá-los de acordo com a sua forma. Então, os ossos são classificados em ossos longos, ossos curtos, ossos planos, ossos irregulares e ossos pneumáticos. Vamos agora procurar identificar e entender cada um desses ossos. Os ossos longos são aqueles que o comprimento vai predominar em relação às outras dimensões. Ou seja, seu comprimento aqui, veja, a sua altura, vai predominar em relação às outras dimensões. Quais são as outras dimensões? Largura e a espessura. Logo, as características dos ossos longos são apresentarem duas extremidades e no centro um corpo. Extremidades ou epífises e esse corpo também conhecido como diáfise. Os ossos longos, nas suas extremidades, apresentam maioritariamente tecido esponjoso e uma fina camada de tecido compacto. O que acontece diferente no seu corpo ou diáfise. Ele encontra maior concentração de osso compacto e uma menor concentração de osso esponjoso. O que acontece também com outros animais, como por exemplo a galinha. Por isso é que é mais fácil moer as extremidades dos ossos da galinha, por exemplo, o osso da coxa, e a parte do meio, que é conhecida como diáfise ou corpo, fica, porque apresenta ali maior concentração de tecido ósseo compacto. Então, ele logo é mais duro em relação ao tecido ósseo esponjoso, que para além de ter a aparência de uma esponja perfurada, também é mais leve. Okay? Segundo tipo de ossos, ou segunda classificação, são os ossos curtos. Os ossos curtos não têm predomínio em qualquer uma das dimensões. Nem comprimento, nem a largura, nem a espessura têm predomínio no seu tamanho. Então, esses ossos são encontrados maioritariamente nos ossos a nível da mão e do pé, que são os ossos do carpo, na mão, e no pé os ossos do tarso. Vejamos aqui conforme mostra a imagem. Esses ossos são revestidos por uma fina camada de osso compacto e no seu interior encontramos maioritariamente osso esponjoso. A sua característica estrutural se assemelha muito com a extremidade dos ossos longos.
Ossos planos. Nos ossos planos, nós encontramos, ou podemos classificá-los por apresentar maior predomínio numa dimensão, que é a largura, em relação às demais dimensões. Em geral, eles também apresentam uma curvatura. Conforme podemos ver aqui, eles são ligeiramente encurvados e eles são encontrados em regiões, ou podemos dizer que eles são encontrados ou têm a finalidade principal de proteger. Conforme vemos os ossos da cabeça, que tem a principal função, no caso dos ossos do neurocrânio, tem a função de proteger o encéfalo. Temos também aqui como exemplo as escápulas, a proteger a região pulmonar e a dar suporte de fixação do esqueleto apendicular. E temos outros mais, como os ossos ilíacos, também têm a função de fixação do esqueleto apendicular, já isso no caso dos membros inferiores, mas também de proteger os órgãos genitais internos, tanto masculinos quanto femininos. Nos ossos planos, nós encontramos duas finas camadas, okay, de osso compacto, uma externa e outra interna. Elas são conhecidas como lâminas, enquanto que o tecido esponjoso, no seu meio, é conhecido como diplói. Vemos aqui na imagem um conjunto de vários ossos largos que têm a função de proteger o neurocrânio. Mas não encontramos só na cabeça, já vimos que encontramos também nos membros superiores, inferiores e ainda encontramos também a nível do tronco. Ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos, conforme o seu nome já diz, eles estão relacionados com o ar, ou seja, eles apresentam cavidades aéreas no seu interior, que têm a finalidade de dar suporte ao nosso aparelho respiratório. Então, esses ossos que são pneumáticos, pneumo, que vem de ar, okay? Esses ossos pneumáticos apresentam uma cavidade aérea. Como exemplo, nós temos aqui o osso esfenoide, temos aqui o osso frontal, aqui a sua cavidade, temos o osso maxilar com uma cavidade. Os ossos irregulares são aqueles que têm uma forma geométrica inespecífica, ou seja, não conseguimos descrever geometricamente o formato desses ossos. Como exemplo, nós vamos ter também aqui o osso esfenoide, vamos ter também aqui o osso maxilar. Então, aqui acabamos de chegar à conclusão a uma coisa. Alguns ossos podem ter mais do que uma classificação, podem ter duas classificações. Então, o que nós estamos aqui não é para gravar a classificação de cada osso, mas sim para entender como classificar cada osso. Então, devemos ficar atentos na classificação dos ossos, ou quais os critérios para classificar um osso. Essa é a nossa missão aqui. Não é para memorizar que o osso húmero é longo, ou que o osso esfenoide é um osso irregular. Não, é para entendermos como classificar cada um desses ossos e assim, quando virmos um osso, vamos saber como classificar. Então, este é o exercício que devemos fazer aqui no fim desta aula. Vamos avançar. Depois de falarmos sobre a classificação dos ossos, é preciso também nós estudarmos os acidentes ósseos. Os acidentes ósseos estão divididos em dois grupos ou duas categorias, que são as superfícies articulares e as superfícies não articulares. As superfícies articulares vamos abordar na aula de artrologia, que fala sobre articulações. Já as superfícies não articulares são aquelas que vamos abordar aqui hoje, nesta aula. Então, essas superfícies não articulares estão divididas em três grandes grupos, que são as elevações ósseas, as depressões ósseas e os orifícios. Essas superfícies não articulares, conhecidas como elevações ósseas, podem ser
processos. Como exemplo, temos aqui o processo odontoide do áxis, que é a segunda vértebra cervical. Como tuberosidade, temos a tuberosidade esquiática. Está aqui o exemplo. Lembrando que cada um desses acidentes também tem as suas características. Eles são muito semelhantes. Vejam que os processos, aqui diz, são grandes, bem delimitados e rugosos. Okay? Aqui está o processo odontoide. Grande, bem delimitado e rugoso. As tuberosidades são grandes, não é? Vemos aqui a tuberosidade toda, grande, mal delimitadas, irregulares e rugosas. Realmente apresenta todas essas características bem visíveis. Os tubérculos, ou tubérculo, temos tubérculos, né, como eles se apresentam pequenos e arredondados. Como exemplo, temos aqui um tubérculo. Esse aqui é o tubérculo menor do osso húmero. Okay? O húmero é um osso dos membros superiores. Temos ainda as cristas. As cristas, elas normalmente são lineares, são proeminentes e rugosas. Aqui temos o exemplo de uma crista. E temos as linhas. As linhas são lineares, mas pouco proeminentes. Como exemplo, temos aqui as linhas sagradas do sacro. Aqui como podemos comparar as cristas com as linhas. São muito semelhantes, mas há uma diferença. Umas são proeminentes, as outras são pouco proeminentes. Lembrando que umas são rugosas e as outras são lisas. Okay? Ainda sobre as superfícies não articulares, falamos agora das depressões ósseas. Okay? Temos aqui as depressões ósseas. Sobre as depressões, nós temos fossas, fossetas, as incisuras e sulcos ou goteiras. As fossas normalmente são grandes e profundas. Como exemplo, temos aqui a fossa escapular. Grande e profunda. Um exemplo, temos aí agora fossetas. As fossetas normalmente são pequenas e pouco profundas. Temos aqui uma fosseta, a fosseta olecraniana. As incisuras normalmente são localizadas nos bordos de um osso. Temos aqui um exemplo de uma incisura. A incisura da escápula. Sulcos ou goteiras, eles normalmente são alongados e quase tubulares. Como exemplo, temos aqui estes sulcos ou goteiras. Okay? Vejam como eles são bastante alongados. Okay? Bastante alongados e quase tubulares. Okay? E por fim, para terminarmos as superfícies não articulares, temos os orifícios ósseos. Okay? Eles que são entradas de estruturas ou saídas. Então, esses orifícios permitem a passagem de várias estruturas, desde nervos, estruturas vasculares, e eles são designados como forames, hiatos ou aberturas. Nós temos, por exemplo, aqui os forames sagrados. Temos aqui como exemplo o forame esquiático. Okay? E temos aqui um hiato. Esse hiato, que é o hiato do acústico. Hiato acústico. E temos aqui, novamente, mais um forame. Para o estudo morfológico dos ossos, não podemos deixar de abordar a ossificação. A ossificação, okay, é preciso nós estudarmos ela em dois pontos importantes, que são a ossificação do tecido conjuntivo
e do tecido cartilagíneo. Okay? A ossificação desse tecido conjuntivo ocorre através da ossificação membranosa. Vejam, essa ossificação membranosa acontece aqui, por exemplo, no corpo deste osso longo. Vejam que essa ossificação membranosa, o que acontece? É uma camada que vai se sobrepondo sobre a outra. Uma camada de tecido conjuntivo que vai se sobrepondo uma sobre a outra, criando assim a ossificação membranosa. Uma membrana sobre a outra. Conforme nós já vimos anteriormente. E é assim que acabam por se constituir o sistema de Havertz. Okay? Porque lembram que nós vimos camadas a nível, quando vimos um corte transversal do osso, vimos várias camadas ali, vários níveis, várias lamelas. E o tecido conjuntivo ocorre ossificação endocondral. Essa ossificação endocondral acontece através dos centros de ossificação. Temos centros de ossificação primária, através das diáfises, e centros de ossificação secundária, através das epífises. Vejam, nós temos aqui este centro de ossificação, okay? Também aparece aqui nesta imagem. Este centro de ossificação, ali no meio, vai se estendendo. Aqui nesta primeira imagem, ele está pequeno, não é? Mas aqui nessa imagem, ele vai se estendendo. Este é o centro de ossificação primária. Ocorre a nível da diáfise. A nível da epífise, ocorre outra ossificação, que é a secundária. Ocorre um outro centro de ossificação secundário. E assim, o nosso osso vai se tornando totalmente duro, que inicialmente era flexível e elástico. Aqui temos também mais um exemplo de ossificação membranosa. Não podemos deixar de abordar também a ossificação etópica. A ossificação etópica, conforme diz o nome etópico, quer dizer que é algo que se deslocou. Okay? Então, etópico é tudo que se deslocou para uma área anormal. Então, a ossificação etópica é quando a ossificação ocorre em estruturas que não deviam ossificar. Como exemplo, nós temos os pulmões, podem acontecer isso. A nível de órgãos do aparelho urinário ou reprodutor, como a bexiga ou outros órgãos, podem ossificar por algumas patologias. Então, essa ossificação que ocorre nessas estruturas é chamada de ossificação ectópica, porque não é uma ossificação que está a ocorrer nos ossos, está a ocorrer fora dos ossos, então é etópica. O crescimento dos ossos, ele é feito em espessura pelos osteoblastos e osteoclastos, em comprimento através da placa epifisária. O que acontece? Os osteoclastos e osteoblastos, nós vemos-los aqui mais a nível da espessura, não é? Nas laterais, promovendo a ossificação membranosa, porque eles vão criar camadas e camadas de células, de camadas de tecidos, não é? Ou membranas, vão revestindo a diáfise do osso. Enquanto que em comprimento, nós temos aqui esta placa, que é chamada placa epifisária. Esta placa vai crescendo em comprimento. O que ela vai fazer? Ela vai liberando células, okay? Permitindo que o comprimento do osso vá aumentando. Esta placa é a placa de crescimento, com o intuito de liberar células. Sem deixar de referenciar a epífise, as epífises, okay? Que elas é que se vão alongando conforme ocorre o crescimento da placa de crescimento. Existe a chamada também epífise fértil, que é a extremidade do osso onde o crescimento é mais acentuado. Maioritariamente das vezes é a extremidade inferior, okay? Que é isso que estamos aqui a mostrar. Normalmente é a epífise fértil, ou a extremidade que mais cresce em comprimento, é a extremidade inferior. No estudo antropométrico dos ossos,
como diz o nome, antropométrico. Antro, que vem de antropo, que vem de antigo, e métrico, que vem de medida. Então, esse estudo serve para fazermos uma avaliação ou identificarmos o quão antigo é uma estrutura óssea. Então, através dos ossos, nós podemos identificar a idade, o sexo, a raça e o tamanho deste indivíduo. Então, por essas duas imagens, já conseguimos ficar com a ideia de que esta primeira cabeça óssea é de uma criança. Já esta segunda é de um adulto, por vários aspectos. As estruturas a nível da cabeça estão um pouco visíveis. A ausência de dentes e o formato da mandíbula nos fazem crer facilmente que é uma criança, sem falar daqui desses aspectos de alguns ossos que ainda não estão totalmente ossificados e ainda terão aqui uma membrana. Ok? Também é possível identificar o sexo, a raça, através dos ossos. Okay? Ainda no estudo antropométrico, conforme falei, que era possível identificar o sexo, está aqui como exemplo, uma boa forma de identificar é mais fácil, melhor, através dos ossos da região pélvica. Okay? Também é possível identificar através da cabeça óssea, mas é mais complexo. Através dos ossos da cavidade pélvica, nós vemos que há uma diferença entre essa pelve cá em cima e a de baixo. Esta cá de cima tem um formato triangular, certo? E vejam que o ângulo aqui embaixo é mais estreitado. Diferente desta de baixo, que o orifício é arredondado e este ângulo é mais alargado. E outros mais detalhes. O que é que acontece? Este cá em cima, ou esta imagem cá de cima, é de uma pelve masculina, enquanto que a de baixo é de uma pelve feminina. A pelve feminina é a que foi preparada para ser usada como canal do parto, ou seja, para passar o feto durante ou depois da gravidez, não é? Durante o parto. Então, daí a importância dela ser mais arredondada e aqui este ângulo inferior ser mais alargado, a fim de possibilitar a passagem do feto. Ainda sobre o estudo radiológico dos ossos, aqui temos uma imagem onde podemos estudar também os ossos. Temos aqui a primeira imagem, onde temos os ossos dos membros inferiores. Especificamente aqui temos a tíbia. Ela se encontra fraturada em 2 pontos. A segunda imagem, okay, esta à direita superior, nós vemos uma luxação dos dedos, ok? Reparem que isto aqui é a primeira falange, perdão, aqui temos a primeira, a segunda e a terceira, ou seja, a falange proximal, intermédia e a distal. Houve uma deslocação, houve uma desarticulação, que é chamada de luxação. E na terceira e última imagem, nós temos uma fratura a nível da diáfise da una, do osso una. Então, com o tempo, claro que aqui nós não conseguimos ver todo o osso, por exemplo, toda a tíbia, vemos, faltou aqui um bocadinho, mas com o tempo, e nós prestando atenção a outros detalhes dos ossos, das outras estruturas à volta, facilmente vamos conhecer os ossos e saber como identificar quando é que é a tíbia através de um raio-x, facilmente, porque já conheço a tíbia, já sei que osso fica lateralmente a ela, que me possibilita facilmente identificar a tíbia. O mesmo acontece com os ossos dos dedos, as falanges, ou a nível do antebraço e do braço. Com o tempo, de tanto vermos as imagens, facilmente vamos conseguir identificar. E para nós identificarmos qualquer estrutura anatômica, devemos lembrar sempre em verificar o arredor, as estruturas anatômicas que estão em volta
para facilmente termos a certeza de qual é a estrutura anatômica a identificar. Ainda sobre o estudo da anatomia de superfície, que já falamos na aula anterior, o estudo dos ossos é muito importante. Aliás, no estudo da anatomia de superfície, o que mais buscamos ou que nos ajuda a localizar melhor são as saliências ósseas. Temos aqui estas imagens que nos ajudam a localizar algumas saliências ósseas. Temos, por exemplo, aqui o processo espinhoso da sétima vértebra cervical. Aqui nós temos a espinha escapular. Okay? Aqui temos outras saliências, como por exemplo temos o osso externo. Temos aqui a clavícula, que normalmente fica proeminente no nosso organismo. E outras mais estruturas que terão ou têm alguma proeminência a nível da nossa pele. Então, a anatomia de superfície faz isso. Vai estudar essas estruturas ósseas. Pode também estudar outras estruturas que se destacam a nível da pele, mas maioritariamente as estruturas que mais se destacam através da pele são as estruturas ósseas, porque são duras, então facilmente ficam salientes, diferente de uma estrutura muscular ou cartilagínea, não fica tão saliente. Bom, isto era o que nós tínhamos para hoje. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, deixem um comentário, procurem entrar em contato conosco através das nossas plataformas, a fim de sanarmos todas as dúvidas e estaremos aqui para mais uma aula. A próxima aula será sobre a artrologia. Espero que tenham gostado, fiquem bem e não acumulem matéria. Fucking hard. Idale, estás aí? Ai, caneco. Podia até fazer já um